acho que está na hora de começar. Vânia, Oi, Vai, pode olha falar. o que eu fiz com meu padrinho. cadê? Não sei se vai dar para ver direito. É uma pedrinha. É com macramê, Aí eu- é? É É com macramê? É, você isso. enrolou a pedrinha com macramê, não foi? Tá dando para ver se Foi. ficou legal. Olha aí, já tem habilidade. Aí no instante você vai aprender o de malha. Esse rabo de rato, eu ensino a fazer, porque vende uma pecinha para você trançar. Mas aí eu ensino a fazer com papelão. Aí vai ficar mais barato e mais fácil. Ô, Vitória, esse módulo a gente abriu para, se você quiser chamar alguém para participar, porque a gente lembrou que a sua tia, né, gosta do artesanato, não é sua tia? Aí, como vinha a mestra Vânia para dar oficina, patrimônio brasileiro do artesanato, gente, vamos aproveitar essa oportunidade e aí se alguém conhecer algum artesã daí da localidade, né? Ó, já tem 12 pessoas, né? Já tem uma galera, mas assim, se tiver outras pessoas, a gente aproveita. Não, eu tô mais. dizendo assim, já tem 12, a gente pensou que não ia ter muito, mas olha aí, tá chegando, Tá tá chegando. chegando. Pronto, então, gente, boa noite para todas e todos. Hoje a gente inicia o nosso 8º módulo da formação e tem o tema turismo, né, e a oficina de artesanato. Então, não sei se vocês deram uma olhadinha lá na programação que eu mandei para o grupo, mas hoje a gente vai ter Manu falando aqui um pouco e a Lília, que está por aí, ó, a Lília aí também, falando um pouco de turismo na APA, né? Na APA Costa dos Corais, para a gente, embora a gente more por aqui, né? Conviva bastante com esse território, mas às vezes a gente não tem uma dimensão do que acontece, né, e de como se organiza essas questões de turismo dentro da APA. Então, essas duas pessoas amadas e maravilhosas vão falar hoje à noite do coração. Vão falar do turismo aqui na APA e também vamos receber a mestra Vânia, que já está aí também, né? Vai dar oficina de artesanato. E vai vir também um pessoal do turismo de base comunitária, de lá de Barra de Camaragibe. Vem um pessoal de um quilombo, lá de São Paulo, que também trabalha com turismo de base comunitária. E teremos aquele papo de jovens, que a gente está sempre propondo fazer um momento de conversar mais à vontade entre a gente. E o nosso encontro terapêutico também, né, que continua acontecendo de 15 em 15 dias. Acho que é isso. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas, e passar a palavra para vocês. Não sei se Gabi Calisto, que a gente tem duas Gabis. Gabi ainda não chegou. Acho que ela está. Talvez ela esteja sem internet. A Gabi falou no WhatsApp aqui que ela que a energia está caindo muito lá na casa dela e ela está entrando e saindo, sabe? Acho que é isso. Tá. Pronto, então passo a palavra para vocês. Sejam bem-vindas. Que bom que chegou esse momento desse módulo. A gente já tinha pensado há um tempão, né? No tema de turismo, nessa galera que está aí hoje. Então, sejam bem-vindas. Obrigada, Ju. Oi, pessoal, boa noite. Prazer estar aqui com vocês de novo. Já conheço algumas pessoas, mas a Jaque, a Gabriele, Vitória, mas não consegui participar de todos os encontros, né, todos os módulos,
mas às vezes eu tenho aula à noite nesse horário, na quarta-feira principalmente. Mas bom estar aqui com vocês de novo. Agora, para contar um pouquinho, né, sobre o turismo. Na verdade, eu e Lilian vamos contar para vocês um pouco sobre o turismo, sobre o turismo na APA, né? Eu trabalho, assim, eu me formei em turismo e atualmente estou fazendo parte, né, como bolsista, como a Ju também, da equipe de gestão socioambiental da APA. E, bom, a ideia é contar para vocês um pouquinho sobre a experiência que eu já tive com turismo, né, algum contato com algumas outras realidades e trazer depois também um pouco para a APA, né, para a gente conversar um pouco sobre o turismo na região. E aí a gente pensou, vou deixar a Lili se apresentar, mas a gente pensou assim, em falar um pouquinho sobre o turismo, aí depois abrir para vocês, se quiserem perguntar alguma coisa, né? Aí depois a gente pensou em falar, assim, em geral sobre o turismo, depois voltar mais para o turismo na região da APA Costa dos Corais. E aí também escutar depois um pouco de você sobre, né, o que vocês enxergam assim sobre o turismo na APA. E aí a gente vai conversando. Então, assim, não precisa deixar para falar só no final, não. Vocês podem perguntar e conversar com a gente ao longo dessa apresentação, tá certo? Lília, você quer se apresentar também? Pode ser, Manu. Então, pessoal, meu nome é Lilian, eu sou analista ambiental do ICMBio, trabalho na APA Costa dos Corais. Eu entrei nessa vida de unidade de conservação há 15 anos, lá pela Amazônia. Passei no concurso do IBAMA em 2005. Aí trabalhei 6 anos na Amazônia, num lugar bem isolado, assim. E não tinha visitação, era uma área que não se trabalhava com turismo, eu trabalhava com outra temática lá, né? E aí, depois desses 6 anos na Amazônia, eu fui trabalhar em outra unidade de conservação no Paraná, e aí sim, era um parque nacional que já era voltado mesmo para visitação, né? Eu sou formada em Química, bem diferente, né? No meio dos biólogos, ecólogos, engenheiros florestais. Eu sou formada em Química, mas depois, quando eu cheguei no Paraná, que eu comecei a ter contato, de fato, com a visitação, aí eu fui fazer mestrado na Geografia, já na área de uso público em unidade de conservação. Aí foi o que me aproximou mais dessa temática do turismo. E depois também de 7 anos lá no parque, no Paraná, eu fui convidada para vir dar um curso aqui em Alagoas. E aí fiquei. Eu recebi um convite da equipe daqui para vir trabalhar aqui, e aí pedi remoção, e assim, o curso que eu vim ministrar aqui foi em novembro, e em dezembro saiu minha remoção para cá. Então foi tudo muito uma decisão corrida, mas está sendo muito satisfatório, assim, trabalhar aqui, eu estou amando trabalhar aqui. E um dia eu pego o sotaque, tá? Eu sei que todo mundo acha esquisito esse jeito de falar, mas o Oxi está chegando. Que ano foi, Lilian, que você veio? Eu vim para cá faz 1 ano e meio, faz pouco tempo. Seja bem-vindo ao nosso estado querido. Muito obrigada. Fale, Ju. O filho já vai ser garantido, né? Do Oxi. O Oxi com o Chico. Como é o nome do seu filho? Esqueci. Então, o Chico é o pequeno, né? Os dois já estão falando Oxi, já estou dizendo para vocês, e eu já estou falando IE. Eu acho que o IE é o primeiro passo, né? Oxi. Manu, vou passar a bola para você, então, para a gente começar o nosso bate-papo. Tá certo. Eu vou compartilhar, então, a minha tela
Eu já estou anfitriã, né, Ju? Também co-anfitrião. Então tá, só um minuto. É uma parte um pouco assim, como eu vim mais da parte da academia, assim, do trabalho um pouco mais com turismo na faculdade e depois que eu me formei há alguns anos, então, só para trazer no início, assim, um pouco essa conversa e depois a gente já vai mais para a parte prática sobre o turismo na APA. Bom, então, deixa eu ver aqui se vai dar certo. Vocês estão vendo? Beleza. Bom, então, pessoal, sobre o turismo e conservação ambiental na APA Costa dos Corais. O turismo, então, ele assim, é conhecido, né? Ele, do jeito que a gente entende o turismo hoje, que veio desde a época assim que as pessoas começaram a ter um trabalho remunerado e a conseguir tirar férias, né? Essa ideia bem moderna assim de trabalho mesmo, né? Que aconteceu nos últimos séculos. As pessoas começaram a ter férias, ter tempo livre, ter dinheiro para poder gastar e ter interesse em conhecer outros lugares. Então, o turismo, como a gente conhece, ele vem a partir desse período, assim. E aí também esse período, depois da, né, Revolução Industrial e tudo mais, as pessoas passaram a ter mais condições de ter acesso aos lugares, né, por causa dos meios de transporte, ferrovias e tudo mais. Então, tudo isso facilitou o trânsito das pessoas. E o turismo, ele é tanto um fenômeno assim, social, quanto cultural e quanto econômico, né? Ele, então, envolve as viagens, né, de contato com lugares diferentes de onde as pessoas vivem, e ele envolve as atividades que as pessoas realizam naqueles lugares. E aí, assim, existe essa ideia de que é por um período inferior a um ano, porque, né, maior do que isso, quer dizer que a pessoa já está vivendo em outro local, já deixa de ser um lugar passageiro, né? Então eu acho que é importante pensar o turismo assim, não só pelo fator econômico dele, né, mas também pelo lado social, pelo encontro de culturas diferentes e tudo que esse contato com o que diferente do que você tem costume, com um lugar diferente, com um ambiente diferente, com culturas diferentes, proporciona. E aí, para organizar o turismo, como que acontece, né, no Brasil, assim? Existe o Ministério do Turismo, né, que ele foi criado em 2003, e desde então, algumas formas de se organizar o turismo, eu vou falar de duas principais, que é entender o turismo a partir de segmentos. Que então esses segmentos facilitam na parte de planejamento, de gestão e de organização do mercado, né? E esses segmentos, eles podem ser entendidos tanto pela identidade da oferta, que quer dizer o que aquele lugar tem, né? Qual que é a identidade daquele lugar? O que a gente enxerga de comum naquele local? E outra forma, pelas variáveis da demanda, que quem são as pessoas, né? Quais são os grupos que vão viajar, que vão conhecer determinado local. Então, esse já é o olhar da demanda. Então, vou falar de alguns segmentos do turismo, que são alguns que a gente encontra, principalmente, né? Alguns que a gente encontra na APA Costa dos Corais.
Por exemplo, o ecoturismo. O que o ecoturismo quer dizer? Ele é entendido, assim, alguns elementos principais dele é a sustentabilidade, né, que ele utiliza de forma sustentável o que o lugar tem de patrimônio natural e cultural, incentiva a conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista, através desse contato, da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações. Então, vamos ver, isso é a ideia teórica do que é o ecoturismo, né? Para a gente entender, assim, como ele é pensado. Vale a gente pensar também se isso acontece de forma completa, né, integral, assim, nos lugares. É um desafio, assim, é uma forma que a gente gostaria de atingir, né? O turismo cultural. Ele envolve as atividades e a vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural, dos eventos, valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura. E essa imagem é de um lugar em Alagoas, né, da região da Serra da Barriga. O turismo de sol e praia, ele é também um outro segmento do turismo, que pode ser, aqui é na região de Alagoas também, a praia do Gunga. Então, ele tem em todo o litoral brasileiro, né? E também nas praias de rios. Essa aqui é uma região da Amazônia, do Rio Tapajós, uma praia de rio também que... E aí a gente pode perceber também que esses segmentos eles não são completamente separados, né? Turismo de sol e praia, mas ele pode ser feito ali um ecoturismo? Pode também. A pessoa pode querer ter acesso à cultura, né? Conhecer o que tem naquele lugar de elementos culturais? Também. Então, as coisas não são completamente separadas. Tem outro segmento que é o turismo de aventura, que envolve as atividades, as práticas, né, de atividades de aventura comerciais, né, assim, a venda de passeios e tal para a prática de atividades de aventura. Por exemplo, o stand-up paddle, mergulho, escalada, canoagem, cicloturismo, observação de vida silvestre, vários tipos, caminhada. Então, envolve a comercialização dessas atividades, né? Empresas que vendem isso para turistas que estão ali para praticar essas atividades. Turismo de pesca é um outro exemplo também de outro segmento do turismo. Aqui tem umas imagens de um exemplo bem legal de turismo de pesca que está se organizando na Amazônia, no estado do Amazonas, no Rio Marié, que teve um apoio do Instituto Socioambiental e as organizações indígenas da região resolveram organizar esse turismo de pesca, que acontecia de uma forma bem predatória. Então, eles se reuniram e fizeram de forma conjunta, né, em assembleias, nas associações comunitárias, a organização de como seria esse turismo de pesca. Tiveram apoio do ICMBio, do IBAMA e de outras ONGs da região, e conseguiram conseguiram definir as regras para esse turismo, né, para ele deixar de ser predatório. E é um exemplo bastante interessante que a gente pode falar um pouco melhor depois. Então, além desses, tem outros diversos segmentos. Tem turismo de negócios, de eventos, turismo pedagógico, esportivo, turismo de saúde, e eles vão crescendo, assim, podem surgir outros segmentos, mas, assim, é só importante pensar nisso para pensar o que cada lugar tem de identidade e como que a gente pode organizar o turismo para valorizar essa identidade do local. Acho que essa é mais a chave assim, para pensar a questão dos segmentos turísticos. Aí uma outra questão que
desenvolvida assim no turismo em termos de organização no Brasil, né, de políticas públicas, é essa questão da regionalização do turismo, que a partir dessas características que o turismo tem em cada local, da identidade do local e os grupos de pessoas que vão para aqueles lugares, existe esse grande programa assim nacional que é de regionalização do turismo. Então aqui está um mapa da regionalização da região Nordeste. Então, o que acontece? São agrupadas assim os municípios que têm vocação turística. Então, eles se reúnem para planejar o turismo naquela região de forma conjunta. E o que é importante também, pensando nisso, que os municípios que conseguem entrar nessa regionalização, eles recebem um repasse, né? Um investimento que vem do governo também federal para eles poderem se organizar e trabalhar o turismo, né, com foco ali naquela região, para o dinheiro que vem para o turismo não ficar concentrado em um só local. E para ter uma conexão melhor, assim, também, para, por exemplo, tem a região da Costa dos Corais, né, que é uma das regiões turísticas de Alagoas. Para existir uma conexão melhor, por exemplo, Maceió, que vai receber os turistas, para eles conseguirem saber o que tem para fazer em outras regiões, saber que tem opção de hospedagem em outros municípios, onde que ele pode ter alimentação. Então, assim, essa é uma forma de dividir melhor, né? De não concentrar tanto o turismo. E aí, então, em Alagoas, a gente tem a Costa dos Corais, tem outra região turística, que é Lagoas e Mares do Sul, tem a região do Caminhos do São Francisco, a região dos Quilombos, a região do Agreste, por aqui, e da Caatinga e da Grande Maceió, que é em volta da capital. Bom, aí então a gente falou então um pouco de quais segmentos de turismo que existem, né? Que eram aqueles ecoturismo, turismo de aventura, turismo cultural e tudo mais. Agora, além disso, existem as formas que esses tipos diferentes de turismo acontecem, né? Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, vocês me avisam, tá? Que eu paro um pouquinho. Bom, então a forma que esse turismo pode ser desenvolvido, né? Pode acontecer. Existe o turismo de massa, vocês já devem ter ouvido falar, que está ligado ao grande fluxo de pessoas para um determinado local. Um deslocamento de massa mesmo, de muitas pessoas em determinado período para um local. E ele pode trazer, né, em grande parte ele traz alguns impactos bastante negativos. Traz impactos positivos também, ele traz dinheiro para o local, né? Tem um grande número de pessoas vindo, então vai aumentar o dinheiro naquela região. Mas a gente tem que pensar também como que esse dinheiro está chegando, né? Se ele está sendo direcionado, assim, se ele entra por exemplo, em um só hotel, né, em uma só empresa, ou se ele está sendo mais distribuído. Essa é uma questão, né, que é importante pensar. E aí, alguns pontos negativos também, por exemplo, né, o engarrafamento, isso aqui é uma foto, vocês já devem ter visto no jornal, assim, de feriado na região de São Paulo, ao número de pessoas indo para o litoral, engarrafamento, assim, de muitos quilômetros. Aí, essa segunda foto também é uma região, né, do litoral de São Paulo, num feriado. Como pode chegar a ficar, né, o grande número de pessoas
querendo ter acesso àquele turismo de sol e praia, né, com aquele motivo, queriam descansar e tal, mas enfrentam essa situação. E outro ponto, né, que é negativo, assim, que é gerado em muitos casos, é o lixo, né, que fica no local. E aí é um grande impacto, né, principalmente na região litorânea, a questão do plástico. Então, é um ponto negativo, assim, que a região que tem turismo de sol e praia sofre, porque é também um tipo de turismo dos mais realizados, né, no Brasil, onde o maior número de pessoas vão. E aí, os locais, né, que a gente chama de destinos, os destinos que são de sol e praia sofrem bastante com esse problema. Eu trouxe aqui um exemplo, assim, desse turismo de massa, né, que não é no Brasil, mas que são locais que recebem o turismo de massa há muito tempo, né, antes até que a gente, e recebem uma quantidade bem maior de pessoas, que é, por exemplo, na Europa. Então, aqui nessas duas primeiras fotos são na Croácia, que são locais que ficaram muito famosos depois daquela série Game of Thrones, que foi filmada, né, em grande parte lá na Croácia. O que aconteceu? Nos últimos anos, o turismo lá em uma das cidades que tem castelo e tal, recebeu um aumento, assim, dobrou a quantidade de pessoas, tinha menos de 500 mil pessoas, e aí passou a receber mais de 1 milhão de pessoas, e é uma cidade super pequena. Então, assim, eles estavam recebendo quase 10 cruzeiros por dia, e as ruas ficavam desse jeito. Então, o que isso causou? Uma manifestação dos moradores querendo parar com isso, né, falando que não aguentavam mais esse tipo de situação no dia a dia deles. Isso, assim, na temporada de verão, né, principalmente, acontecia todos os dias. Então, foi, assim, saturando a cidade e os moradores da cidade, né? E aí que isso é um exemplo que foi chamado de overturismo. Isso começou a acontecer em várias cidades na Europa, a partir de 2017, assim, e começou a surgir esse movimento de turismofobia, que foi essa aversão ao turismo de massa. Esse outro exemplo é lá em Barcelona, né, escrito aqui, turista, sua viagem de luxo, minha miséria diária, assim, eles reclamando porque um outro problema que aconteceu foi de muitas pessoas saírem da cidade, né, ter um excesso de turismo, muitas pessoas saírem da cidade e as casas se tornarem casas de aluguel, né, tipo Airbnb ou outros tipos de casa de temporada. E isso deixava a região muito mais cara. Então, assim, só para a gente ter alguma noção, alguns exemplos, assim, de problemas que não acontecem só no Brasil, né? Que outros locais já estão acontecendo num nível muito, muito mais grave. E vale chamar atenção, assim, para esses problemas, né? Oi, alguém falou alguma coisa? Vitória, Oi. eu ouvi falar dos parisienses, que eles são bem mal educados com turistas. E uma pessoa falou que é sobre isso, porque eles não aguentam mais ter tanto turista perguntando o tempo todo informações, aí eles acabam sendo mal educados. É verdade. Acho que uma coisa não justifica a outra, né? Mas assim, causa esse tipo de reação da população, né? Que é uma reação bem negativa.
E esse exemplo que aconteceu aqui nessas cidades que foram palco da série lá do Game of Thrones, na Croácia, o que aconteceu? O Conselho Municipal de Turismo e as outras organizações assim que se reúnem, né, no conselho para discutir sobre a organização do turismo e o desenvolvimento do turismo na região, eles começaram a colocar regras, né, para poder limitar, assim, para poder funcionar de uma forma melhor para os moradores que não estavam suportando mais esse tipo de atividade. Então, mas para mostrar assim um pouco da importância de quem mora no local olhar para o turismo, né, e ver como que aquilo está afetando, se de forma boa ou de forma ruim, a sua própria vida, né? E aí, agora, para o outro lado, uma outra forma de turismo, né, de organização do turismo, que já é uma forma mais feita pela comunidade, que é o turismo de base comunitária. Esse turismo é um modelo, né? Ele não é um daqueles tipo segmentos de turismo, porque ele pode ser um ecoturismo que é feito com a base comunitária, ele pode ser um turismo de aventura com base comunitária. Então, ele é um modelo de organização da visitação, né? De organização do turismo, que ele é protagonizado pela comunidade. Então, tem essa ideia dos benefícios que esse turismo gera serem coletivos, de gerar uma vivência, né, de um contato entre as culturas diferentes, a valorização da história, da cultura da população, a utilização sustentável, e ele né, esse conceito baseado no ICMBio, uma publicação do ICMBio, e ele traz, então, e ele tem afinidade com o turismo que traz benefícios para as unidades de conservação. Alguns conceitos, os princípios desse turismo de base comunitária, né? A conservação da sociobiodiversidade, a valorização da história e da cultura local, o protagonismo comunitário, a equidade social, a noção do bem comum, a transparência, né? Pensando também na transparência até dos valores, né? Que chegam, que entram na comunidade, a partilha cultural, o turismo visto como uma atividade complementar, né? Não sendo a principal atividade da comunidade, assim, não obrigando a comunidade a começar a trabalhar com turismo, todo mundo trabalhar com turismo, só com turismo. Isso é um ponto importante também se a gente pensar em algumas situações como essa que aconteceu do óleo, né? Do vazamento do óleo nas praias do Nordeste. Sendo o turismo, se o turismo for a única fonte de renda, um pouco preocupante, né? As pessoas que vivem só do turismo, se for várias pessoas da família, podem ficar sem renda, né? A educação, e aí a gente pode pensar também na educação no sentido do turismo, do turista também ser educado, né? Dele conhecer uma realidade diferente, um modo de vida diferente e aprender com aquilo. O dinamismo cultural, que aquela comunidade não precisa ficar daquele jeito para sempre, né? Toda a cultura é dinâmica e a sociedade se transforma, então vai ser assim também. E a continuidade, né? Que aquele processo e aquela organização do turismo vai sendo desenvolvida ao longo do tempo.
de acordo com as necessidades, com a avaliação que as comunidades fizerem do projeto, assim. E aí, então, trazendo algumas, rapidamente, assim, para acabar essa parte, uma ideia recente, assim, que vem sendo discutida, é de uma outra forma de turismo, que é o turismo responsável, e até outro nome é o turismo regenerativo. Ele coloca que o turismo responsável, por exemplo, que as empresas e as pessoas que estão trabalhando de alguma forma com turismo, elas devem assumir responsabilidade sobre o que elas fazem, sobre aquele local que elas trabalham e compartilhar esse compromisso, né? E outra responsabilidade é de gerar impactos positivos para o local que ela trabalha, né? Não só pensar no impacto positivo de dinheiro entrando, mas o que mais que ela pode gerar de impactos positivos para o local. E o turismo regenerativo veio com essa ideia de que o turismo sustentável não é suficiente, assim, não conseguiu, né, como a sustentabilidade é uma ideia, assim, mais um norte, assim, um alvo para a gente mirar, mas que é difícil de alcançar, de fato, esse turismo regenerativo como uma ideia de que ele é mais do que o turismo responsável, é um compromisso, principalmente pensando agora na questão da pandemia, né, de que o turismo parou um pouco em vários locais. Como que vai ser esse próximo turismo, né? Que é uma ideia que vem sendo discutida de que o turismo deve deixar o lugar melhor do que o que ele encontrou. Então, algumas formas, com a distribuição justa dos recursos, pensar em qualidade mais do que quantidade, a questão da neutralização do carbono, né, por causa do aquecimento global. Então, alguns locais que já vêm fazendo isso, né, que são sempre alguns exemplos bons de turismo, assim, para a gente ter ideia. A Nova Zelândia, que é um exemplo, que ela está pensando no sucesso do turismo em algum local, pensando no bem-estar da natureza, da saúde humana e da identidade da comunidade. Não só se o turismo está crescendo em números, assim, né, de entrada de dinheiro no local. E outra notícia que eu vi também do Havaí, que ele tem aquela imagem do turismo, mas também estava sofrendo com essa coisa do overturismo, né, das pessoas ficarem com o trauma do turismo. Então, eles estão reposicionando, assim, estão passando a divulgar o país, a região, né, as ilhas e o turismo com um perfil mais cultural. Para as pessoas não irem para aquele local só pensando, vou aproveitar a praia e como vai ser, né, vou ficar lá, tipo, sem pensar em nada e tal, mas ter um interesse mais pela cultura, para saber quem que vive por ali, o que as pessoas fazem, qual que é o costume daquele local. Então, são algumas ideias que eu acho que tem bastante a ver com o que a gente pode desejar para o turismo daqui para frente. Bom, Lilian, eu vou parar, mas se você quiser falar um pouquinho, depois a gente vai para aquela parte mais do turismo na APA, o que você acha? Eu acho que você já vai introduzir um pouco esse assunto, né? Isso, Manu. Tá, joia. Eu vou compartilhar também a tela. Nossa, adorei esse negócio de turismo regenerativo. É legal, né? Eu vi mais recentemente, assim, eu acho que tem tudo a ver, assim. Que sonho que se isso for realidade. Ô, Ju, eu acho que eu não estou conseguindo compartilhar a minha tela. Não sei se eu estou como host. O Rodrigo é a pessoa que auxilia a gente. Rodrigo, você pode colocar a Lilian como colocou já. Já coloquei. Obrigada, Rodrigo.
Apareceu aqui. Deu? Vocês estão conseguindo? De Saltinho, né? E Costa dos Corais. Visita. Tá aparecendo. Só vou botar no modo apresentação aqui. Gente, podem ficar à vontade para... já está no modo apresentação? Já estão vendo inteira a tela? Sim. Já. Fiquem à vontade para parar e perguntar, para a gente conversar e tal. Eu não consigo ver vocês, né? Então, pode gritar, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre visitação em unidade de conservação, de forma geral. Aí, trazendo um pouquinho, a Manu falou para a gente sobre conceitos e tal, né? Então, eu vou... Espera aí, gente, que deu problema aqui. O que vocês estão vendo agora? O slide inicial só não está no formato apresentação. Aí estou vendo os outros do lado esquerdo. Acho que tem que colocar em tela cheia. É que eu estava com duas telas, aí eu desliguei a outra tela, porque estava me atrapalhando. Pronto? Tá dando para ver o segundo slide agora? Não. Não? Saiu o compartilhamento. Foi, desconectou o compartilhamento. Deixa eu compartilhar novamente. Agora. Foi? Foi. Então, vamos começar. Foi. Então, trazendo um pouquinho da questão dos conceitos, que a Manu falou também um pouco sobre a gente, né? Para a gente, quando tem uma diferença entre turista e visitante. Não sei se vocês já notaram que quando alguém que trabalha em unidade de conservação, ele fala mais de visitante do que de turista. Na verdade, tem um conceito da Organização Mundial do Turismo, que na verdade, é o conceito mais aceito assim, sobre turismo, e até a Manu trouxe no início da apresentação dela, que fala que o turista é a pessoa que realiza atividade de viagem permanecendo pelo menos 24 horas no local visitado, né? Então, isso pressupõe que a pessoa tem que fazer um pernoite no local. E isso é muito distante da realidade das unidades de conservação. A grande maioria do público da unidade de conservação, ele não faz pernoite na unidade, né? Ele visita a unidade. Então, o ICMBio, ele chama a pessoa que vai à unidade de conservação de visitante. E aí a gente classifica ela pelo objetivo que ela realiza essa atividade. Então, toda pessoa que vai à uma unidade de conservação com objetivo recreativo, desportivo, cultural ou religioso, ela é um visitante, independente do tempo que ela fica na unidade. Aqui mesmo, né, um exemplo daqui da APA. Ninguém dorme na APA Costa dos Corais, né? Só se dormir na praia. E todo mundo visita a unidade, né? Aí, aqui eu gosto muito de trazer essa frase no início das apresentações, assim. Alguém já tinha tido contato com essa frase? Proteger o patrimônio natural e promover o desenvolvimento socioambiental? Alguém sabe o que é isso? Não. Não?
Então, essa é a missão do ICMBio. Atrás disso que a gente corre, atrás disso que o ICMBio corre. Então, o nosso papel é proteger o patrimônio natural e promover o desenvolvimento socioambiental. E como Lília, o seu som está tão baixo. Melhorou agora? Agora. Agora ficou legal. Vou ficar com o microfone na mão, então. E como é que a gente atinge, ou a gente busca atingir essa missão de proteger o patrimônio natural e promover o desenvolvimento socioambiental? Principalmente através da gestão das unidades de conservação. Aí também vocês já devem saber sobre isso, né? Que a gente tem duas grandes categorias de unidade, que uma categoria é de uso sustentável, onde a gente pode fazer o uso direto dos recursos, e um exemplo é a APA. A outra categoria é de uso indireto dos recursos, e aí a gente não pode fazer o uso direto, só que um tipo de uso indireto é o turismo, é a recreação, né? É a visitação. E uma coisa interessante, das 12 categorias que a gente tem no sistema, todas elas podem receber visitação. Mesmo que a gente sempre lembre de um parque nacional, quando a gente fale de visitação, até porque essa categoria ela é voltada mesmo para a beleza cênica, todas as categorias de UC podem receber visitação, e aí cada uma num grau diferente, né? Numa reserva biológica, a gente vai ter uma atividade com objetivo educacional, e em outras categorias, a gente já vai poder ter uma atividade mais intensiva de visitação. E aí eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo essa imagem dessa praia? Sim. Se eu disser para vocês que essa praia está super poluída, que não tem mais floresta nessas montanhas, e que essa praia está cheia de lixo, e que está horrível de ir lá, a praia está acabada, o que vocês vão sentir? Vocês vão se sentir muito tocados por conta disso? Sim. Triste, né? Triste. É triste. E se eu disser que essa praia está acabada, que não tem mais vegetação, que está cheia de lixo e que está horrível de ir lá, o que vocês vão sentir? Vão sentir a mesma coisa? Para quem mora aqui também era... É difícil. Na verdade, tem lixo, né? Tem lixo, sim. Mas então, eu acho o Pedro que está falando? Sim, sim. Então, Pedro, a segunda foto, ela nos deixa mais tocado, né? Para quem mora aqui é mais difícil, né? Uhum. Por que será que a gente se sente mais tocado? Porque é um lugar que a gente conhece, porque é um lugar que a gente vive, porque é um lugar que a gente tem uma conexão forte, né? É um lugar que a gente sente pertencimento. Outro lugar também é bonito, também é legal e tal, mas a gente não tem essa conexão. E aí é que eu trago essa frase para vocês, que é muito importante, é como se fosse um mantra da visitação em unidade de conservação, que é conhecer para preservar. A gente precisa conhecer as unidades de conservação. Só um minutinho, guris. Chico, por favor. Vocês estão ouvindo aqui, né? O meu pequeno gritando atrás. A gente precisa conhecer as unidades de conservação, a gente precisa se conectar a esses atributos para a gente dar importância para essas unidades e para a gente querer proteger elas. E por muito tempo, a gestão das unidades de conservação entendeu o turismo como uma atividade que causa um impacto negativo.
E, de fato, às vezes, ele causa impacto negativo. Como a Manu nos mostrou, o turismo de massa é uma atividade assustadora, né? Mas ele também pode ser utilizado como uma ferramenta de conservação. Se o turista conhecer uma área protegida, se ele conhecer uma unidade de conservação e se a gente conseguir fazer com que ele se conecte com essa unidade, ele vai acabar protegendo. E se a gente for bem sucedido nessa questão, ele pode mudar até a atitude dele em relação ao meio ambiente. Então, qual é o caminho para usar a ferramenta da visitação como uma ferramenta para conservar a biodiversidade, né? O que a gente tem que fazer? Primeiro, o visitante tem que conhecer aquele atributo natural, tem que conhecer a biodiversidade do local. A gente precisa garantir que ele se sensibilize por essa área, que ele reflita e que ele sinta conexão com esse lugar. Depois disso, ele vai se sentir pertencendo àquele lugar, como a gente se sente pertencente ao carro quebrado, e aí ele muda de atitude. Isso é o exemplo do uso da ferramenta do turismo como uma ferramenta de conservação da biodiversidade. Mas vocês acham que, na prática, isso dá certo? Vocês acham que o turista que vem aqui para a APA Costa dos Corais, ele consegue se sensibilizar? Ele sai daqui se sentindo pertencente a esse lugar? Ele se conecta ou não? Ou ele vem, ele faz a atividade que ele quer e ele vai embora e ele não consegue mudar nada na atitude dele depois que ele sai daqui? Se a gente não conseguir sensibilizar o visitante das unidades, a gente não consegue ter os bons resultados da ferramenta de conservação que o turismo pode ser. Aí eu queria deixar essa reflexão para vocês. O que vocês acham do visitante que vem para a APA Costa dos Corais? Ele sai sensibilizado? O que vocês veem aí do pessoal que vem para cá? Como é que é? Como é que isso funciona? E como é que é a relação de vocês com os visitantes? E aí, pessoal? Estão todos bem quietinhos? Ô, Lilian, eu acho que depende do turista, né? Porque eu já vi, assim, pessoas que foram para a praia, beberam cerveja, essas coisas, e deixaram lá o lixo. Mas aí a gente observou, né, um restaurante, o pessoal do restaurante era daqui da Barra, e o local dele estava todo sujo. Então, não tem nem como cobrar, digamos assim, né? Porque o pessoal daqui mesmo suja. Então, como é que a gente vai cobrar do visitante ou do turista que não faça, né? Primeiro tem que ter essa consciência da gente, dos moradores de aqui, para a gente poder cobrar dos turistas. Também eu já tive a experiência de ver um turista bem consciente. Era um senhor italiano, ele ficou aqui na casa do meu tio e ele via lixo na rua, ficava indignado e falava, né, que as pessoas não deviam fazer isso, deveria cuidar do que é nosso. E, se não me engano, ele até procurou, faz alguns anos atrás, né, procurou a prefeitura, os órgãos, para entender o porquê de ter tanto lixo na rua. Posso falar um pouquinho?
Fala aí, Pedro. Eu também concordo com a Vitória aí. Eu acho que depende também do turista, porque tem aquela coisa, né? Tipo, a educação de cada pessoa que vem de casa, né? A pessoa vai para a praia com a consciência, tipo, que se eu vou levar alguma coisa, vou consumir alguma coisa na praia, eu guardo meu lixozinho ali e levo para casa. Jogo no lixo em casa. Mas tem pessoas que vão e simplesmente deixam lá na praia e sai de fininho, pronto, já é. E também eu acho que os turistas que vêm de fora notam também assim a poluição, né? Digamos assim. E as pessoas que trabalham também lá, elas focam mais em ganhar o dinheiro. Ela não foca em tipo, não, vamos fazer alguma coisa aqui para manter o ambiente limpo, tipo lá no Carro Quebrado. Aí fizeram agora uma estrutura lá para as pessoas poderem tirar foto. Mas eu não vejo lá uma lixeira. Eu ainda não vi lá uma lixeira, uma simples lixeira. Aí fizeram uma estrutura daquele tamanho para tirar foto e poder ganhar dinheiro daquilo, dos turistas. Mas eu não vi uma lixeira ali, naquele local. Eu acho que as pessoas que trabalhavam ali poderiam focar, no mínimo, fazer isso, né? Uma lixeirazinha, porque vai, a pessoa vem comendo alguma coisa, ali mesmo joga o lixo, já é. É isso. Posso falar? Pode, é Gabi? Sim. Pode falar, Gabi. Eu concordo plenamente com o Pedro e com a Maria Vitória, porque tem muitos turistas que têm uma consciência muito boa, que sabem que ali não é lugar de colocar o seu lixo, que é lugar de preservar e preservar direitinho. Agora, tem muitas pessoas que é morador mesmo da própria comunidade e não está nem aí. Joga onde quiser, não tem valor para eles. Sendo que não é assim, né? Sendo que a gente tem que preservar, a gente que tem que dar o exemplo para as pessoas que virem de fora saber preservar também, igual a gente está preservando. Saber lidar, não ficar poluindo aquilo que é nosso. E para isso acontecer, a gente tem que dar o exemplo. Mais alguém, pessoal, quer falar? A gente tem um outro ponto para conversar. Vou passar para... Acho que até sou eu que vou continuar falando. Manu, você quer dar alguma contribuição antes da gente passar para o outro ponto ou eu já passo? O que você acha? Bom, acho que pode passar, né? Aí depois de você eu entro isso. Então, agora a gente vai focar um pouquinho mais na APA, pessoal. Falar um pouquinho da visitação na APA Costa dos Corais. Eu vou novamente compartilhar uma apresentação. Chegou aí? Chegou. Bom, a gente já falou sobre a missão do ICMBio, né? E qual é o papel do ICMBio? Então, o ICMBio, ele quer proteger a biodiversidade, né? Só que, além de proteger a biodiversidade, a gente quer usar o uso público como uma ferramenta de conservação. Para a gente utilizar o uso público como ferramenta de conservação e sensibilizar o visitante e fazer com que esse visitante mude o seu comportamento, tem uma coisa que é de suma importância. A gente ter visitante, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Que tipo de visitante vocês são?
o que vocês buscam numa unidade de conservação ou num ambiente natural? Eu já vou dizer para vocês que eu sou a pior visitante que existe, porque dependendo da lua, eu quero uma coisa. Se tiver lua cheia, eu quero um monte de gente. Se tiver lua nova, eu quero ficar sozinha. Aí eu quero escutar de vocês. Que tipo de visitante vocês são? O que vocês gostam de fazer? Qual o turismo que vocês gostam? Pelo jeito, ninguém gosta de passear, né? Vou falar. Fala aí. Vai lá. Eu vou falar, Pedro, depois te falo. Quando Vai. eu vou para algum lugar, eu não gosto que tenha muita gente. Eu gosto de ficar tranquila, porque eu acho que dá para aproveitar mais. Quando tem muita gente, você não consegue aproveitar bem um lugar. Aí, principalmente praia e rio. Aí eu não gosto quando tem muita gente. Se for para um lugar, por exemplo, um lugar histórico, aí eu gosto de visitar tudo, gosto de ver artesanato. Faz um tempo que eu fui para a Ilha do Ferro. Aí tem o rio lá. A gente viu o rio. Aí tinha uma parte que tinha muita gente, eu já não gostei. Aí quando a gente encontrou um lugar que tinha poucas pessoas, tinha mais o pessoal lá do local mesmo. Aí a gente pôde conversar com eles, ver como é que eles vivem lá e tal. Aí a gente visitou alguns lugares históricos e conseguiu também visitar a casa de artesãos. Então, eu gosto desse tipo de visita, assim, por isso, desse tipo de turismo, porque quando tem poucas pessoas, você consegue conversar com o pessoal local e entender como é que eles vivem. Legal. Eu vou falar agora. Eu, particularmente, eu gosto de praia assim, deserta, né? Assim, meio. Não tem tanta gente, mas nem deserta, mas uma praia que não tem tanta gente. Mas, no caso, assim, quando tem muita gente também, para mim não tem problema. Mas eu não gosto de ir porque sempre vem aquele grupinho que vai beber, sei lá o que seja, e sempre deixa aquele lixinho lá. Aí tem outros grupos, tipo, um monte de gente e parece que, tipo, um olha, aí não fala nada. Aí você vê, tá, e um monte de gente vai olhando, às vezes você vai vendo aquela bagaceira toda lá na praia. E eu já não gosto de ir. E a praia que eu vou, assim, mais, eu vou às vezes pra praia, assim, pra surfar e tal, aí é mais praia tranquila, não é aquele tumulto todo, né? Eu sou mais assim, gosto de praia com menos gente. Posso falar? Pode? Eu não gosto de lugar muito. é, Sou uma pessoa que não gosta de lugar muito apertado, como eu posso falar, muito aglomerado. Eu me sinto mais confortável quando tem pouca gente. Mas assim, sempre que eu chego em um lugar que eu não conheço, como turismo, eu procuro assim, sempre saber como é aquele lugar ali, porque qualquer passinho em falso, né, eu posso estar errando alguma coisa, mas eu me sinto mais confortável quando tem pessoas que eu conheço, particularmente, não gosto de lugares que tenham muita gente. E a mesma aqui na Praia de Pioca mesmo, que é um lugar que eu conheço desde que eu nasci, o lugar que eu moro, o lugar que eu amo, eu não me sinto bem quando tem muita gente, não, porque eu sou aquela pessoa mais tranquila, me sinto confortável sim quando tem gente junto que eu conheço, mas que eu não conheço, eu não me sinto bem. Ninguém gosta da farofa, é? É todo mundo bicho grilo, assim, que gosta de ficar sozinho e tal. Ninguém gosta da muvuca, né? A Tainá Não, ainda tá aí? eu gosto da farofa sim, mas quando é com pessoas que eu conheço. Eu também, eu gosto da farofa quando é com pessoas que eu conheço, é bem isso.
Então, pessoal. Gente, eu não sei por que a minha apresentação não passa. Então, o que acontece? Cada perfil de visitante, ele tem uma especificidade. Tem gente que gosta de ir para a piscina natural sem ninguém. Tem gente que gosta de ir para a piscina natural com muita gente. Tem outras pessoas que gostam daquela praia lotada, como essa que está aí na foto. Tem gente que gosta de juntar a família. Agora passou. Gosta de juntar a família para ir para a praia, levar o isopor, levar uma cervejinha. E aí, como é que a gente planeja a unidade de conservação? A gente precisa conhecer a demanda do público, saber o que o público gostaria de ter, qual é a expectativa dele, e principalmente conhecer os atrativos que a gente tem e as características desses atrativos. Afinal, o nosso papel principal é a proteção da biodiversidade. Levanta as condições do ambiente, levanta a sensibilidade de cada um desses ambientes para ver o que a gente pode proporcionar para o visitante. A gente levanta a expectativa do visitante e aí, dependendo desses dois primeiros fatores, da condição do ambiente e da expectativa do visitante, a gente vai pensar na estrutura necessária. Essa estrutura, ela sempre minimiza o impacto da visitação. No papel é tudo muito simples, né? Mas, normalmente, o que acontece com o ICMBio é que a gente chega depois que o turismo já está instalado. A gente não tem a opção de trabalhar o planejamento. Quando o ICMBio começa a trabalhar, a visitação já está lá, já está consolidada. Então, na verdade, a gente não consegue planejar as coisas. A gente vai só tentando organizar um pouco o que está acontecendo ali naquele território. E aí, uma das maneiras, uma das ferramentas que a gente tem para melhorar a atividade é qualificar essa experiência do visitante, proporcionando atividades e serviços de qualidade. E um dos pontos muito importantes aqui para a região, e é uma demanda forte que a gente tem, são os cursos de capacitação. Então, a gente está num caminho de fazer com que todo prestador de serviço, toda pessoa que conduza visitantes dentro da unidade, ela seja um condutor de visitante da unidade de conservação. Para isso, ela tem que fazer o curso de condutor. Aqui eu trouxe algumas fotos de cursos de condutores que a gente tem dado ao longo da APA. Oi, Desculpa fale. interromper. Não, fica à vontade. Tá. Pode falar. Agora, começaram a construir um hotel aqui na Barra de Santo Antônio. Sim. Pelo menos é o que as pessoas já estão falando, né? Eu ainda não vou olhar, não. Uhum. Vocês já estão planejando, vai ter esses cursos aqui para o pessoal daqui da Barra? Então, porque vai vir muito turista, né? Isso, a gente tem que começar a pensar nesse tipo de coisa, assim, né? Onde o turismo vai se desenvolvendo, a gente vai tentando atender a demanda. A gente tem... quem foi que falou mesmo? Foi Maria Vitória? Foi, Maria Vitória. Maria Vitória. A gente tem uma demanda represada de curso de condutor de visitante, sabe? Tem muita gente que já trabalha com transporte para as piscinas naturais, que trabalha com mergulho, com fotografia, e que a gente ainda não conseguiu dar o curso.
Então, como eu falei ali da questão do planejamento, né? A gente não consegue dar conta do crescimento do turismo na região e das mudanças das atividades turísticas na região. Então, a gente está sempre um passo atrás, a gente está sempre correndo atrás da máquina, sabe? Para atender toda essa demanda, até tem uma fotinho aqui, não sei se vocês estão vendo, o Ulisses de costas. O Ulisses já esteve por aqui, né? Já, não, eu acho que não, ele teve no GSA, lá em Tamandaré. Quer dizer, eu vi ele lá, né? Mas ele não fez uma live com vocês? Não, ele Já. passou, ele fez uma live. Fez, né? Eu lembro que eu assisti essa live. Então, o Ulisses teve uma sacada muito legal aqui para a APA, para a gente atender essa demanda de cursos de condutores. Eles formaram uma turma para instrutores, para professores do curso, para não ficar só dentro da equipe da unidade e atender toda essa demanda de condutor de visitante, sabe? Então, acho que foi em 2018 que foi formada uma turma de instrutores. Aí, esses instrutores também podem dar o curso de condutor. Isso já ajuda muito a gente atender toda essa demanda, sabe? Alguém Lilian, falou? Pode falar, Pedro. Pode falar. Você viu o edital que abriu, que foi do FTO do IFAL de Tocantins, que abriu um curso de condutores e guias turismo, que foi Não espanhol e vi. inglês. Ah, sim. Alguém fez? Eu estou fazendo de espanhol, eu e a Ana tá fazendo de inglês. Ai, Ana que Paula. bom. Aproveita e conta pra gente como é que tá. Eu já vai abrir agora o segundo módulo. Eu já fechei o primeiro módulo agora e só nesse primeiro módulo a pessoa já aprende bastante coisa, muita coisa mesmo. Olha E agora só, já consegui abrir hoje mesmo o segundo módulo do curso. Uhum. Então, Pedro, esse curso foi uma parceria do Instituto Federal lá de Do ICMBio. com o ICMBio. Aí, Brasília nos disponibilizou algumas vagas e a gente fez aquela divulgação dentro com os condutores e com os parceiros da APAC, porque a gente vê que isso é uma forma também de qualificar, né? A gente consegue melhorar a recepção do visitante quando você consegue se comunicar melhor com ele. Então, esse também é um ponto importante de capacitação dos condutores. Aí, então, aí tem essa questão do curso de formação de instrutores, né, para a gente conseguir atender essa demanda toda dos condutores. Aqui embaixo é um curso de condutores lá em Japaratinga, que foi dado um pouquinho antes da pandemia. Acho que, assim, uma semana antes da gente ter a pandemia instaurada aqui no Brasil e fechar tudo, a gente conseguiu fazer esse curso. E aqui do outro lado temos a Gabi grávida, né? É um curso de interpretação ambiental para condutores lá da Associação Peixe Boi, que acho que foi em 2018 também. Então, a gente tem trabalhado bastante nessa qualificação. E aqui eu vou trazer para vocês rapidamente como é que a gente tenta organizar toda essa questão o que o visitante espera, o que a gente tem, o que a gente pode proporcionar, né, considerando a sensibilidade dos nossos ambientes, como é que a gente organiza tudo isso. A gente tem vários documentos, vários instrumentos de gestão. Eu acredito, eu não sei, vocês já ouviram falar no plano de manejo da unidade? Já Tá, né? apresentou no projeto já. Ah, tá. O plano de manejo é um documento muito falado, assim, porque ele é o documento que traz as regras gerais da UC, né? E ele traz o zoneamento. Então, ele mais ou menos diz o que pode e o que não pode se fazer em áreas da unidade. Só que esse plano de manejo, ele não traz as diretrizes da visitação, ele não é específico. Então, a gente precisa de outro documento que seja específico para a visitação, para o turismo.
E esse documento se chama Plano de Uso Público. Ele não traz regras, ele só orienta a gestão da unidade, ele levanta todos os atrativos que a gente tem na UC, ele fala qual é a expectativa do visitante, ele fala um pouco da sensibilidade de cada lugar e quais as ações que a unidade de conservação vai tomar para melhorar a visitação na unidade. E depois a gente tem os editais, que aí são regras bem específicas mesmo da unidade de conservação, que tem relação com o serviço. Por exemplo, um condutor de visitante que tem uma autorização do ICMBio, ele precisa seguir algumas regras. Uma dessas regras é fazer o curso de condutor. Uma pessoa que faz transporte aquaviário para a piscina natural, ele tem que ter uma autorização. E para essa autorização, ele precisa seguir algumas regras também. E de regras de conduta também lá na piscina, né? Então, todas essas regras, elas estão dentro desses editais. Uma coisa muito importante que a gente falou lá na outra apresentação sobre como sensibilizar o visitante, como é importante a gente sensibilizar esse visitante e fazer ele ter conexões com o meio natural, né? O plano interpretativo, ele orienta a gestão de como é mais efetivo fazer isso. Quais os temas que os visitantes têm mais interesse e como que a gente faz como a gente se comunica melhor com o visitante. E aí, assim, todos esses documentos estão em construção. E eles têm que seguir essa ordem. Primeiro o plano de manejo, depois o plano de uso público, e o plano interpretativo e as normas específicas. Então, assim, o plano de manejo está bem avançado, o plano de uso público está bem avançado, e os editais, eles são específicos para cada região. Então, a partir do momento que o plano de manejo e o plano de uso público forem aprovados, a gente começa a fazer os editais. E aí, o que a gente espera do futuro da visitação na APA Costa dos Corais? Depois que a gente tiver esses documentos publicados, a gente vai passar da visitação em 18 piscinas naturais para 33 piscinas. Hoje a gente tem uma visitação muito concentrada em Maragogi, e tem municípios que não têm piscina autorizada ainda, né? Como na Barra de Santo Antônio mesmo, né? Então, com a aprovação do plano de manejo e do plano de uso público, a gente vai conseguir atender essa demanda de atividade de visitação para outras localidades. Aí todos os municípios vão ter uma piscina natural autorizada para fazer passeio. Uma coisa muito importante também que a gente visa com o plano de uso público é melhorar o monitoramento da biodiversidade. A gente precisa aferir se essa visitação está ou não está sendo impactante para o ambiente onde ela está sendo feita. Então, a gente precisa acompanhar a biodiversidade que tem lá na piscina natural e saber se a atividade de turismo está impactando ou não está impactando aquele lugar. Isso também se dá no monitoramento da experiência do visitante. A gente precisa saber se o nosso visitante está saindo daqui satisfeito. Isso é muito importante, porque o visitante ele vai fazer aquela propaganda boca a boca para os amigos e vai voltar para cá também se ele se sentir satisfeito. Outro objetivo que a gente tem no plano interpretativo é fortalecer as iniciativas locais. Como a Manu falou, sobre o turismo de base comunitária, que é um modelo de visitação, a gente busca também dar apoio tanto às atividades de TBC como às atividades simplesmente de iniciativas locais mesmo, né? E aí, uma outra coisa importante também é a qualificação da atividade de mergulho. A gente vê a APA Costa dos Corais com um potencial muito grande para a atividade de mergulho. E a gente entende que isso ainda não está sendo muito explorado. E é uma atividade
que, se feita de forma correta, ela causa um baixíssimo impacto e ela tem um poder de sensibilização muito grande. Então, a gente está caminhando nesses passos para dar uma importância maior, né, para essa atividade de mergulho. É isso, pessoal. Não sei se vocês têm alguma coisa para comentar. A Manu, acho que tem um pouquinho mais de TBC para falar sobre a gente. É isso, né, Manu? Isso, vou falar mais um pouquinho do TBC agora, voltado para a APA, né? Das iniciativas que acontecem na APA. Alguém quer perguntar alguma coisa antes ou eu já passo para essa parte? Eu acho que pode passar. Beleza. Então, pessoal, pensando agora, voltando o olhar mais para as iniciativas, né, de turismo de base comunitária na APA Costa dos Corais, a gente tem algumas que já estão mais estruturadas e outras que ainda estão nos estágios mais iniciais, né, de organização. Então, o que hoje está mais estruturado, que a gente conhece, é a iniciativa da Associação Peixe Boi, que vocês já devem conhecer, né, que cuida de um dos principais símbolos da APA Costa dos Corais, né, que fica sediada ali em Porto de Pedras, e eles desenvolvem esse passeio com a atividade de observação, né, do peixe-boi. E passam algumas informações também, né, educativas sobre como é feito esse trabalho de conservação. Eu não vou ficar falando muito sobre essa iniciativa, porque a gente vai ter uma aula com uma pessoa de dentro, né? Então, é muito melhor escutar dela sobre a experiência que a Duda vai trazer para a gente sobre a experiência dela na associação. Bom, além dessa iniciativa, a gente tem outra que também vai vir aqui falar com a gente, que é a Associação Rio Mar, né? Associação que fica ali na Barra de Camaragibe, que trabalha com cultivo com a cultura de ostras e, né, já passou por alguns processos de capacitação, de organização, assim, com apoio de outras organizações, da Secretaria de Agricultura e Pesca, do ICMBio, de alguns outros institutos em Alagoas, e ela vai poder falar também com a gente um pouco melhor, vai trazer essa experiência no outro dia, né, nesse módulo sobre o turismo, né? Uma outra iniciativa é da Associação de Jangadeiros de Tamandaré, que é essa foto mais abaixo aqui, que também faz a atividade de passeio de jangada com a observação, com o mergulho, né? E também, então, tem esse envolvimento de pessoas, né, de pescadores, pessoas da região que trazem um pouco do conhecimento sobre o local, falam sobre o modo de vida deles e realizam também outras atividades, né? Eles não trabalham exclusivamente como jangadeiros, né? São pescadores, desenvolvem outras atividades e quando o turismo está em alta, assim, né, que tem mais demanda, aí focam mais no turismo. Outra iniciativa potencial na colônia de Paripueira, potencial a gente fala porque ainda
está se organizando, né? E a gente sabe que na APA Costa dos Corais existe um grande potencial, porque existe uma riqueza cultural super grandiosa. Existe a beleza natural também, que é, assim, única, né, no país. Já existe bastante turismo que vem para a APA com outros olhares. Então, a gente pensa que o turismo de base comunitária pode ser desenvolvido, pode vir a se desenvolver, né, outras iniciativas assim que ainda não estão bem estruturadas, mas que a partir do interesse da comunidade, né, da organização, e do contato também com as outras organizações que trabalham na região, ICMBio e outras, pode se fortalecer bastante e ajudar, né, nessa missão de conservação da sociobiodiversidade, né, pensando também na melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem ali e ter uma outra forma de atividade, em ter uma outra opção, né, de atividade assim econômica, de renda, e de ter também nessa atividade uma forma de protagonismo, autonomia, de valorização mesmo da própria cultura, né, através desse compartilhamento com visitantes, que isso também é um ponto positivo que pode vir a acontecer. E ajudar também nessa missão de fazer com que o turista se torne também uma outra pessoa que conserve, que seja sensibilizado para a conservação da natureza, né? Porque a partir desse contato, o potencial que essa troca pode ter de educação também do turista, né? Também de educação do turista sobre o modo de vida na região, sobre a cultura local, sobre o que é importante ali, o que é importante ser preservado. É muito importante também ter essa parte educativa, né, que tem a ver com a educação ambiental e tudo mais, no turismo também. E o turismo de base comunitária pode ser um grande aliado nesse sentido. Então, sobre o TBC na APA era isso, acho que a gente vai se aprofundar nele em nos próximos encontros, e depois também eu posso passar a referência de várias outras iniciativas no Brasil que acho que vale a pena a gente acompanhar, assim, que são alguns bons exemplos, né? Então é isso, sobre o TBC, a gente vai falar um pouco sobre conflitos, né? Lília, você quer compartilhar alguma coisa também, ou eu já passo para essa parte de conflitos? Se você quiser complementar alguma questão? Não, é só assim, acho que o pessoal vai ter a oportunidade de conversar, né, com pessoas que já trabalham com TBC há muito tempo. O pessoal do Quilombo de São Paulo são, assim, os ícones do TBC no Brasil. Eles têm uma visão muito de fortalecimento de território através do turismo de base comunitária. Então, acho que essa conversa com os jovens vai ser super rica. Vem o pessoal da Rio Mar também, né, Manu? Então, acho que também vai dar para sentir, e do Peixe Boi também, vai dar para sentir como é que se trabalha o TBC aqui na APA, e eu vou querer participar também, que eu quero saber disso tudo. Pois é, também. E, bom, então eu vou passar já para o próximo tema, que é o último que a gente vai trazer aqui para vocês hoje, que é sobre alguns conflitos, né? Que o turismo também se relaciona, assim, com alguns conflitos na APA. Sobre essa questão do território, né, que o turismo também pode ser usado como uma ferramenta de defesa, né, de fortalecimento desse sentido de pertencimento ao território e de demarcação desses territórios.
alguns conflitos que existem, a gente vai comentar aqui, um deles foi relacionado ao território da pesca, né? Na verdade, a ocupação desse território. Aconteceu que, assim, a partir de 2014, né, algumas denúncias sobre a perda do acesso à praia, né, que vinham sendo fechados em alguns locais no município de Porto de Pedras, é esse caso que a gente está conversando aqui agora. Então, foram denunciados esses problemas, né, de acesso à praia, a destruição de algumas palhoças e ameaças que os pescadores vinham sofrendo, né? E aí, além da perda desses acessos, a denúncia de falta de acessos previstos em novos empreendimentos, né, turísticos que vinham sendo construídos na região, então, que não previam como que seria feito esse acesso, né? Então, esse é um conflito que existe, né, na APA Costa dos Corais. E está relacionado tanto à pesca quanto ao turismo. Então, aconteceu uma audiência pública que foi registrada nessa foto, que envolveu a Superintendência do Patrimônio da União, a APA Costa dos Corais participou, o Conselho Pastoral dos Pescadores, a Colônia de Pesca de Porto de Pedras e a Prefeitura, para poder discutir essa questão, e foi assinado esse termo de autorização de uso sustentável, que, na verdade, ele destinou, né, assim, consolidou algo que já acontecia na prática, que era o uso, né, desse local para a construção dessas palhosas de pesca. Foram feitos levantamentos sobre quais eram essas áreas de uso, quais pescadores que utilizavam. Então, eles fizeram solicitação de 8 áreas, de 9 áreas, e aí, através desse documento, né? Então, e aí, Lilian, me faltou que a data que isso foi concretizado, mas isso foi iniciado em 2014, e aí, se Lilian quiser complementar alguma coisa sobre esse conflito, mas aí a gente trouxe para exemplificar, né, um ponto assim, entre o interesse turístico e o interesse de uso do território relacionado à pesca, que já era um uso tradicional daquele território, né? Aí depois queria que vocês falassem um pouco assim, se vocês já conhecem algum outro caso, né, parecido, ou se veem isso acontecendo na Barra de Santo Antônio ou em algum outro local. Então é isso. Isso, eu acho que foi, eu não lembro se foi 2018 ou 2019, Manu, que as TAUs foram publicadas, né? Vocês enxergam algum conflito de território mais ou menos parecido com esse aqui na região, pessoal? Lili, tomara que a internet me ajude a falar. Uhum. Um conflito de território que chegou para mim até através dos jovens, quem trouxe para mim foi o Tainã, talvez o Pedro conheça um pouco essa história, que é o problema de acesso ali na praia que a galera pega onda, que eu mandei para vocês até no grupo. Pedro quer contar um pouco dessa história? Que o Tainã disse que tinha uns vigilantes de propriedade impedindo o acesso à praia, de surf. Sim, essa história mesmo que eu estava esperando, Gabi. A gente provoca, já joga logo no Pedro. Vai aí, Bora, Pedro. Pedro, conta pra gente como é que foi. Eu vou explicar. Lá o terreno lá é enorme, que chama lá Morro do Camaragibe, né?
E a praia é uma praia conhecida assim, por ter onda e tal, vai muitas pessoas falar, vem gente de Maceió, sendo que o acesso até a praia é pela guarita, lá tem a guarita, lá em cima mesmo, e fica os guardas. E tem outra entrada que você desce até o rio Camaragibe lá, sendo que lá eles botaram uns tocos que não dá para passar com carro. Aí você tem que deixar o carro e ir até a pé, até ali mesmo eles estão barçando. E sendo que ninguém gosta de deixar o carro ali, porque às vezes tem pessoas que vão para lá para assaltar ou quebra o carro, faz alguma coisa. Então, às vezes a gente pede ir lá para descer com o carro, aí eles não liberam, porque o Visão não quer que desçam e tal, sendo que ele está proibindo o acesso à praia. E tem como ir pela praia, sendo que a gente não gosta de ir, porque também é aquela coisa, ir de moto e passar por cima dos corais lá e tudo, pronto, a gente já evita de fazer isso. E de moto dá para descer também lá, por baixo, por onde é o rio. Mas é aquela coisa, eles ficam embaçando. E um dia o Tainan foi com ele, um colega de moto, aí os caras pararam ele lá e disse, aí ele falou assim, ei, vocês estão proibidos agora de passar por aqui, viu? Eu vou deixar vocês passar agora, porque vocês não estavam sabendo do aviso, que um ex-policial daqui da Barra, ele se aposentou. Aí sendo que ele agora ficou como chefe da guarnição lá, nesse lugar. Aí ele falou, o sargento não sei o que, já deu a ordem que vocês não podem passar por aqui mais. E aí depois o Tainan pegou e falou assim para eles, o pessoal do ICMBio sabe que vocês estão fazendo isso e tal. Aí ele, oxe, a gente já fez uma parceria com ele, mentindo. Aí tá certo, aí foi onde o Tainan foi, perguntou, né, falou pra Gabi. Aí tá essa discussão toda pra lá. Mas mesmo assim a gente vai, que ele não é dono da praia, nada, a gente vai lá. Tá nem aí. É porque ele também quer privar, porque agora eles querem fazer uma pousada lá. Aí vem gente, aí ele não quer que ninguém fique na praia, quer que seja só exclusivamente para os turistas, quem vai lá, quem vai ficar na pousada e tal. Aí complica, sendo que ele não pode, né, privar o acesso à praia e nem pode impedir que a gente vá para a praia. É mais ou menos isso. É isso mesmo, Pedro. A praia é de livre acesso, né? Ela é pública. No terreno dele, ele pode fechar o acesso, mas ele não pode proibir vocês de passar na praia. A questão aí é que isso não é uma questão ambiental, sabe? Isso é uma questão de polícia. Eu entendo. Né? Entendo. É uma questão de polícia. Mas, assim, eu sugiro que vocês denunciem isso mesmo, porque ele está completamente errado, ele não pode fazer isso. Todo mundo tem que ter acesso à praia. Até vou contar uma coisa para vocês, dessa mesma região. Vocês lembram quando encalhou aquela baleia grande, muito grande? Sim, lembro. Foi em maio, maio, por aí? A gente não teve acesso, não tinha como passar de carro para levar. Olha, acho que éramos 2 ou 3 quilômetros caminhando na praia a pé com toda a pronto, porque não se tinha acesso. Tá, que a baleia também escolheu um lugar maravilhoso para encalhar, né? Entre a pedra do morro e a falésia do carro quebrado. Mas é uma questão até de segurança, né? Pronto, esse percurso que é mais ou menos esse percurso que a gente faz, sempre que quer ir lá, né? Deixa o carro lá, tudo, e vai a pé. E não sei se o Júnior tá aí aqui também, mas o Júnior disse que foi fazer uma pesquisa lá, e ele foi, não sei se foi com o seu Fernandes, ou foi com o Josia, mas ele disse que os caras também não queriam deixar descer, aí disse que o motorista, eu não lembro qual foi, se foi o seu Fernandes ou foi o Josias, foi lá e mostrou, disse, olha, você sabe que carro é esse aqui, mostrou lá, adesivo tudo do carro, aí depois que ele pegou e deixou descer, por causa disso, mas eles não iam não, deixa não. Se o Júnior tiver aí, ele fica melhor. Pois é, esse é um típico caso de conflito de território, assim, né? É complicado. Então, eu não sei se mais alguém quer falar sobre essa questão territorial.
Em alguns pontos da praia também, os pescadores têm dificuldade de colocar as jangadas na praia, né? O acesso, em função das casas e tal, fica complicado. A gente lá em Porto de Pedras mesmo tinha uma situação grande dessas, assim, de acesso à praia para jangada. Lá nesse mesmo local tinha um morador lá, já bem antigo, né? Ele morava lá já há muitos anos, é pescador ele. Pois acredita que ele morreu, acho que foi esse ano. Ele morreu. Assim que o cara morreu, os donos lá mandaram demolir a casa dele lá. Ele tinha uma casinha entre a deles lá, né? A casa dele lá, casarão. Aí a casa desse pescador que, tipo, ele não tirava ele de lá, porque ele já morava lá há muitos anos. Aí eles deixavam. Mas assim que o cara morreu, eles derrubaram a casinha lá que o cara tinha. Não sei como ficou o barco dele lá, se os filhos dele saiu ou provavelmente saiu os filhos, né? Mas ele era pescador de lá. Uma outra questão que a gente traz para vocês, aí é um pouco o contrário, assim, né? É como que o turismo, às vezes, consegue minimizar conflitos. Eu não sei se vocês, assim, refletindo um pouco sobre conversas com pais, avós, vocês lembram de como era a relação dos pescadores com o peixe-boi? Alguém tem alguma história para contar, assim, lá do vô? Então, o pessoal conta que existia um conflito muito grande entre os pescadores e os peixes-bois, porque os peixes-bois eles rasgavam muito as redes de pesca. Então, assim, tinha esse conflito, né? E aí, assim, a população de peixe-boi baixou expressivamente, né? E aí, hoje a gente tem uma atividade turística, que a Manu até já falou um pouco sobre ela, que é o turismo de base comunitária da Associação Peixe-Boi, que faz esse passeio de avistamento de fauna, né? Que é uma jangada que vai pelo rio Tatuamunha e vai encontrando alguns indivíduos que estão em vida livre e outros indivíduos que estão lá no recinto do ICMBio. E esse processo de turismo de base comunitária, ele acabou alterando a relação da comunidade com o peixe-boi. Ele acabou fazendo um processo assim, de sensibilização daquelas pessoas para a importância do animal, né? E acabou mudando um pouco o status do animal, sabe? Hoje ele é visto assim como um animal bandeira, um animal de referência para a biodiversidade do local e muito por conta da atividade turística, né? Hoje a comunidade dá um outro significado para aquele animal e dá uma outra importância para aquele animal que antigamente era uma situação super conflituosa, assim, que a gente via que a relação era muito complicada. Então, acho que é uma outra forma assim, que o turismo também se apresenta, né? Às vezes, o turismo é o fator de conflito e, às vezes, o turismo é o fator de diminuição do conflito. Lilian, essa questão aí do peixe-boi com os pescadores e tal, não que ninguém, assim, foi uma história que meus avós contaram, mas, assim, eu já vi na praia, tipo, os pescadores estavam puxando a rede de arrasto, que eles vão com a jangada, soltar a rede lá fora e, tipo, já tá amarrada na corda, né? Aí eles começam a puxar. Sendo que tinha um certo ponto que, às vezes, ele sentia o peso. Aí ele tentava puxar e ele já sabia que era um peixe-boi que já estava lá dentro da rede, na hora que eles estavam puxando. Aí
Eu já vi um monte de pescador já fazendo isso, tendo que atrasar, parar de puxar e esperar ele sair mesmo. Porque ficava aquele peso, não podia puxar até fora para não puxar ele para o seco, né? Para a areia, porque aí seria outro trabalho para poder botar ele de novo lá no mar. E era um risco também, né? Mas eu já vi acontecer isso. Aí eles ficavam meio aquela coisa, né? Tipo, atrapalhava ele, sendo que ele não pode fazer nada. Tem que deixar o bicho sair mesmo. Soltar a rede e tem que deixar o bicho ir embora. Eu já vi acontecer isso. Gabi Lilian? tinha levantado a mão também? Sim, não é uma pergunta relacionada a isso do peixe-boi, mas é uma pergunta que eu queria que, se você pudesse me responder, me respondesse, por favor. É certo um pescador fazer um tipo que nem a gente chama um rancho na beira da praia? Um local de mais de coqueiragem assim? É certo? Pode fazer? Tem alguma regra que impeça? Gabi, você fala na beira da praia ou em algum terreno particular? Não, terreno particular não. Na beira da praia mesmo, assim, nos coqueiros, assim. Não sei se você já viu aqui para Pé de Pioca, mas tem vários assim. Então, o que acontece assim, o pescador ele tem o direito de dar continuidade à pesca dele, né? A cultura dele e a pesca dele. Então, ele tem uma certa prioridade no uso daquele espaço público, porque, na verdade, a praia é um espaço público, né? O que acontece é que, às vezes, ocorre um conflito, né? Porque que o cara que tem a casa na beira da praia, né? Que não quer o rancho do pescador na frente da casa dele, ou o restaurante quer botar a mesa e o rancho tá na beira da praia. Por isso que lá em Porto de Pedras se ordenou e se organizou através desses taús para garantir o direito do pescador de ter o rancho ali naquele lugar, sabe? A gente iniciou, a gente ajudou o pessoal na Barra de Santo Antônio, tiramos os pontos na praia e tal, com essa intenção também, de destinar alguns lugares da praia para poderem ser feitos ranchos e o pescador poder dar continuidade à atividade dele sem ter esse conflito com as outras pessoas que usam a praia também, sabe? Assim, vou te dar a minha visão, nem sei se a visão legal é essa, né? Mas a minha visão é que a prioridade do uso da praia é do pescador, sabe? Mas para garantir isso e não gerar conflito, é sempre bom a gente ter esse documento que é o TAUS, né? Que é o TAUS que dá esse direito no papel, assim, de fato, de ter aquela área como uma área restrita para guardar os petrechos, né? Porque esses ranchos, na verdade, são áreas de guarda de petrecho, é isso, né? Isso. Muito obrigada por me responder, porque eu já ouvi de várias bocas que não podiam e que aquilo era proibido, a qualquer momento podia derrubar. Mas a pergunta que se repete na minha cabeça é: por que vai derrubar aquilo que os pescadores criaram para guardar aquilo que é seu, sendo que tem muitos moradores que fazem casa que invadem a local da praia, a areia da praia? Por que isso? Isso que eu fico pensando assim, eu queria tirar essa dúvida. Obrigada. Mais algum comentário, pessoal? A gente fala, hein, Manu? Já são 9 horas da noite. Passa rápido. Passa muito rápido mesmo.
Então, eu acho que se a gente não tem mais nenhum comentário, eu queria dizer para vocês assim que foi um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês. Foi uma noite muito rica. Queria pedir desculpa dos atrapalhos digitais, que eu tenho uma certa dificuldade com essa vida digital. Mas eu espero encontrar vocês nos próximos dias. Eu vou me esforçar para conseguir, nesse horário, assistir os outros encontros, né? Já vou avisando que o meu forte não é os dotes manuais, eu vou passar trabalho no artesanato. Eu desafio você, olha o desafio feito. Faço questão Mestra Vânia, me ajuda, pelo amor de Deus. Faço questão. Eu ainda não vi ninguém que passou pela minha mão que não se tornou artesã. É um desafio agora, viu? Olha, se a senhora conseguir, a senhora consegue com qualquer pessoa do planeta. Olha, eu não só o artesanato, mas tem muito trabalho que você pode fazer didático para você fazer o seu trabalho. Missão, vai ser missão da vida isso. Eu faço questão desse desafio. Eu Adorei, adoro esses desafios, adoro. Pode ter certeza que eu faço questão que você participe, que eu quero ver. Você viu o colar? Eu vi, estou de olho nesse colar já, desde o início da nossa conversa. Esse colar foi feito com sobra de malha de camisa, ó. Eu faço trançado. E se você quiser também pode botar um pingente assim, ó. Aí pode lindo, botar o que quiser. Com sobra de retalhos, minha gente. Sobra que vai para o lixo. Tá? Então, assim, tem N coisas que a gente pode fazer com esse material que a gente vê as praias cheias. Eu aqui em Maceió, eu fiz um trabalho com o Sesc, na beira da praia. As pessoas que estavam na praia, por exemplo, latinha de refrigerante que eles tomavam, garrafa PET, aí a gente recolhia e ensinava a fazer brinquedos. Na própria praia, a gente estava ensinando a fazer. A gente montou uma tenda, recolhia o lixo da praia e ali transformava em brinquedos. É muito legal também. É uma forma que a gente tem de mostrar que aquilo não é o lixo para eles deixarem lá na praia. É uma forma da gente também educar, sensibilizar, que isso é de grande importância. Eu já fui ambientalista, né? Eu já participei de várias conferências do meio ambiente. Então, assim, eu comecei a minha vida de artesã trabalhando com material reaproveitado, com reaproveitação, o reaproveitamento do lixo. Fiz um trabalho no lixão aqui. Então, assim, para mim vai ser um grande desafio, eu disse a Ju. Ju, eu gosto muito de desafios. E trabalhar com as pessoas, eu gosto de trabalhar presencial, porque a gente sente o calor humano, né? Mas, infelizmente, eu vou ter a oportunidade de pegar essa turma assim presencial, sim, com certeza. Nem que seja a gente marcar um encontro para a gente brincar de fazer artesanato juntas, presencialmente. Que aí eu desafio se você vai ou não fazer. Vou não fazer milagre de jeito nenhum. Não vou fazer milagre. Eu vou acordar o que está dormindo dentro de você e você não sabe. Só isso. Ai, que maravilha, mestra Vânia. Vai ser maravilhoso esse módulo. Vou acompanhar também. E queria agradecer também, pessoal, por compartilhar aí esse momento, falar um pouco sobre o turismo e essas visões aí sobre o turismo na APA. E também deixar uma última mensagem, assim, que eu acho que é legal da gente pensar sobre o turismo responsável, que diz assim, que se não é bom para o morador, não é bom para o turismo. Então, eu acho que vale pensar nisso. A gente tem uma experiência, Manu, de turismo de base, porque o turismo de base comunitária é um turismo diferencial, né? A gente sabe disso.
Então, assim, eles fazem questão de participar das atividades das pessoas. E quando você encontra um artesão no meio, eles querem sentar para aprender. Então, seria legal a gente estimular esse pessoalzinho, justamente isso, porque é uma forma deles também aumentar a renda, né? Gerar renda para eles, e também fazer o repasse das atividades que eles vão ter aí, já têm e vão ter, né? É isso. Vai ser ótimo, então, pessoal. Vamos lá. Meninas, muito, muito obrigada pela partilha no dia de hoje. Fiquei quietinha porque minha internet estava muito instável, caiu a luz várias vezes no início do encontro, então nem dei boa noite para todo mundo, mas da metade para o fim eu consegui escutar tudo. Também ansiosa aí para o nosso encontro de quarta com a mestra Vânia, já vi tanto da coisa linda, ela fica sentadinha aí com essas caixinhas atrás, mas na minha imaginação tem um universo aí pelos lados. Porque aqui é meu ateliê, então vai todo meu material cada de trabalho está coisa. aqui. Ela lembra e vai surgindo cada coisa maravilhosa. Então, na minha mente, tem tipo um museu, assim, um centro cultural do lado dela. Então, pessoal, já estamos tarde. Muito boa noite para todo mundo. Quarta-feira a gente retorna o primeiro encontro com a mestra Vânia. E mais uma a gente vez, bater um papo valeu, bem Manu. gostoso. Boa noite, pessoal. Boa noite, tchau. Valeu, Manu, valeu. Tchau, pessoal. Foi um prazer. Valeu, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, sua alegria. Sua alegria, Dani. Só alegria, Dani. Olha, Daniel aí. Boa noite, Daniel. Boa noite, mestra Vânia. Acompanhando Tchau, galera. aqui. Alegria. Boa